Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente está aqui com um material bem interessante, sabe? Umas anotações que misturam comunicação persuasiva, pesquisa eficaz e até umas ideias sobre tomada de decisão e design. Parece vir de um lugar que realmente junta comunicação estratégica com pensamento analítico. E o nosso objetivo aqui é, destrinchar isso tudo, pegar os pontos mais importantes e, principalmente, sacar como esses conceitos, que talvez pareçam de áreas diferentes, na verdade, se conectam, sabe? Se complementam. Bom, vamos lá, então. Acho que o começo óbvio é ver como as mensagens são feitas para persuadir mesmo. Exato, acho que a linha mestra aqui é entender primeiro os mecanismos, né, da persuasão, como ela funciona, depois a gente vê como a informação para essa persuasão ou para qualquer decisão, na verdade, é organizada num processo de pesquisa, e aí como tudo isso leva para a tomada de decisões mais informadas e até para criar soluções, que é onde entra design. É um caminho que vai, da intenção de influenciar até a ação ou a solução final. Certo, então vamos direto ao ponto. Comunicação persuasiva. As anotações são bem claras quanto a isso, né? O objetivo não é só informar, é vender alguma coisa ou fazer a pessoa tomar uma atitude específica, sem meias palavras. E o legal é que essas notas não só falam do objetivo, mas dão uns princípios bem claros para chegar lá. Elas dizem que a primeira frase é, vital. Tem que fisgar a atenção na hora e, ao mesmo tempo, criar uma boa impressão, né? Uma boa vontade. Depois, claro, o conteúdo tem que interessar, mostrar provas, evidências e, muito importante, terminar com um empurrãozinho para a ação que interessa a quem está comunicando. Isso já dá um norte, né? Sim, e um ponto-chave que as notas batem bastante na tecla é a estratégia de se colocar no lugar de quem vai ler, sabe? Do receptor. Não é só o que você quer falar, mas como o outro vai receber. Isso exige uma certa empatia, né? Entender o que a pessoa precisa, o que ela quer, quais as dúvidas dela. Sem isso, a persuasão perde força. E para ajudar a organizar isso, eles mencionam um tal de esboço indutor, de um cara chamado Sherwin Code. Esboço indutor. Nome meio técnico, né? Mas a ideia por trás parece interessante. Como é que funciona essa estrutura aí, segundo as notas? Olha, apesar do nome, o que está descrito lá parece bem prático, quase um roteiro mesmo, para montar a mensagem. São 4 passos, bem definidos. Primeiro, chamar a atenção. Pimba. Capturar o interesse logo de cara. Ok, chamar a atenção. Segundo, apresentar o produto, a ideia, o que for, e despertar o interesse de verdade. E aí a empatia é fundamental, conectar aquilo com algo que o público valoriza. Entendi. Terceiro, mostrar as provas, as evidências que convencem. É hora de provar que aquilo vale a pena. Pode ser com fatos, dados, depoimentos, demonstração, enfim. É aí que se constrói a credibilidade. Certo. E o quarto, o último passo, incentivar a ação. O famoso call to action, né? Mas tem que ser de um jeito eficaz, deixar claro o que a pessoa tem que fazer e facilitar esse passo. Entendi. É uma sequência bem lógica. Fisga, interessa, prova e chama para ação. E as notas falam algo também sobre onde encaixar o argumento principal de venda, não falam? Falam sim. É uma dica bem específica. Colocar o ponto central de venda, sabe? A maior vantagem, a promessa principal, logo no comecinho. Na primeira imagem, no título, no primeiro parágrafo mesmo. A ideia parece ser não enrolar, não deixar a pessoa esperando para saber qual é o grande benefício. É uma tática direta, talvez, para prender quem já tem algum interesse naquilo. Fico pensando, se essa estrutura é tão certinha assim, e a dica é ser direto no ponto de venda, isso não pode acabar soando meio calculado demais? Meio manipulador, talvez? As notas chegam a tocar nessa questão? Busca influenciar um comportamento. A chave, que talvez esteja implícita quando falam em boa vontade e empatia, seria usar essa estrutura de um jeito ético, transparente. A persuasão seria eficaz não por esconder as intenções, mas por conseguir alinhar de verdade o que você oferece com o que o público precisa e apresentar provas honestas. A estrutura é só uma ferramenta, né? A intenção por trás é que define se é ético ou não.
Pelo menos é o que dá pra gente inferir da combinação desses pontos. Faz sentido. A estrutura ajuda a organizar, mas o recheio e a intenção é que ditam o tom. Ok, então a gente entendeu a estrutura, o objetivo, mas e os ingredientes dessa mensagem persuasiva? O que exatamente compõe essa receita? As anotações parecem detalhar isso também. E aqui, para mim, é onde a coisa fica bem interessante, porque detalha a caixa de ferramentas de quem quer persuadir. Exato. As notas listam vários componentes. Tem as técnicas específicas para atrair e, o que é crucial, para manter a atenção, que hoje em dia é um desafio enorme, né? Tem os apelos para emoção, que eles até dividem, necessidades básicas tipo segurança, sobrevivência, sentimentos sociais como pertencimento, status e reconhecimento, e até alinhar com as atitudes e crenças que a pessoa já tem. E tem também a descrição do que está sendo oferecido, e aqui eles distinguem entre descrições físicas, mais focadas nas características, descrições emocionais, focadas nos benefícios, nos sentimentos, ou uma mistura das duas. E não para por aí, né? As anotações entram nos detalhes dos tipos de evidência que você pode usar para sustentar a mensagem. Falam de fatos concretos, estatísticas, mas também de opiniões de especialistas, de outros usuários, tipo depoimentos, essas coisas. E, fundamental, o raciocínio lógico que amarra a oferta, as evidências e a ação que você quer. Essa lógica pode ser indutiva, né? Partir de exemplos por uma regra geral. Certo. Ou dedutiva, que aplica uma regra geral num caso específico. Pode ser por analogia, comparando com algo que a pessoa já conhece, ou causal, mostrando causa e efeito. Essa variedade toda mostra que não tem uma fórmula mágica, né? A combinação certa parece depender muito do que você está oferecendo, para quem, em que situação. Precisamente. O ponto principal que eu tiro dessa lista toda é que precisa ter um equilíbrio cuidadoso. Se for só emoção, talvez não convença quem é mais lógico. Se for só lógica, pode não engajar quem se move mais pelo sentimento. As evidências têm que fazer sentido para o público. Às vezes um fato é forte, mas a opinião de alguém que a pessoa confia pode ser ainda mais, dependendo do caso. Entendi. O tipo de raciocínio também importa. Uma analogia pode simplificar algo complicado, enquanto um raciocínio de causa e efeito pode ser essencial para justificar uma solução mais técnica, por exemplo. E as notas reforçam de novo aquela história da ação. Sim, e com bastante ênfase. O estímulo claro para a ação é colocado como um ingrediente indispensável. Não adianta só apresentar um bom caso, tem que dizer claramente o que fazer. Clique aqui, compre agora, saiba mais, ligue já. Se faltar clareza nisso, todo o esforço de persuasão pode ir por água abaixo. Entender esses componentes todos é útil por dois lados, eu acho. Primeiro, para a gente analisar criticamente essa avalanche de mensagens persuasivas que a gente recebe todo dia, sabe, desmontar como elas funcionam. E segundo, para quem precisa comunicar algo, ajuda a construir argumentos de um jeito mais consciente, escolhendo os ingredientes certos para cada situação. Certo. Então, a gente tem essa caixa de ferramentas para construir mensagens persuasivas, usando informação e lógica para influenciar. Mas de onde vem essa informação confiável? E como que a gente pode pensar em problemas de um jeito mais geral, buscando soluções de forma organizada? As notas dão uma virada aqui e apresentam um método de pesquisa bem interessante, descrito como um processo de 6 passos que reflete um bom pensamento. Parece um contraponto mais lógico para a arte mais fluida da persuasão, né? Exatamente. Se a persuasão é sobre apresentar informação para influenciar, esse método de pesquisa é sobre gerar ou validar informação para entender e resolver problemas. As notas descrevem isso como um caminho para transformar uma situação de dúvida, de dificuldade, de incerteza, em conhecimento claro que pode ser aplicado. O ponto de partida, ou primeiro passo, eles chamam de necessidade sentida. Necessidade sentida. O que seria isso exatamente? É tipo um sentimento vago, uma intuição? Não precisa ser vago, mas é o reconhecimento inicial de que, opa, tem alguma coisa aqui que não está certa, ou que precisa ser entendida melhor. Pode ser uma dificuldade prática no dia a dia, um obstáculo, um resultado que você não esperava, uma pergunta que surge do nada, uma lacuna no conhecimento. É o estalo, sabe? O gatilho que inicia a investigação.
É aquele, tem algo aqui que preciso investigar. Ok. Então a gente sente a necessidade. Qual o próximo passo? Um segundo passo, segundo as notas, é crucial. Definir claramente o problema. Aquela necessidade sentida ainda pode ser meio geral, né? Aqui o objetivo é dizer de forma bem precisa, bem concisa, qual é a questão que vai ser investigada ou resolvida. Uma boa definição do problema é como uma bússola. Ela direciona todo o esforço de pesquisa que vem depois. Se o problema está mal definido, a pesquisa fica perdida. Faz todo sentido. Definir bem para saber onde ir. E depois de definir o problema, imagino que aí sim é a hora de buscar as respostas. Quase lá. Antes de sair catando dados por aí, o terceiro passo é formular uma hipótese. Com base no problema que você definiu e no que você já sabe, você propõe uma explicação provisória, uma possível solução, um palpite educado, sabe? A hipótese é uma afirmação que pode ser testada e que tenta responder à pergunta do problema. É como dizer, olha, eu acho que a causa disso é X, ou eu penso que a solução para Y é Z. Entendi. A hipótese dá um foco para a busca de informações. E aí sim vem a coleta de dados. Exato. O quarto passo é a coleta de dados como evidência. Agora sim a investigação acontece de fato. O pesquisador vai atrás de informação, de fatos, de observações, de resultados de experimentos, qualquer coisa que possa testar se aquela hipótese faz sentido ou não. Os métodos podem variar muito, né? Depende do problema. Pode ser pesquisa em livros, entrevistas, observar as pessoas, fazer experimentos controlados, analisar dados que já existem. O foco é juntar evidências que sejam relevantes para testar a hipótese. Com os dados na mão, imagino que o próximo passo seja analisar essa montanha de informação. Correto. O quinto passo é chamado nas notas de crença conclusiva. É o momento de olhar criticamente para as evidências que foram coletadas e ver se elas confirmam ou derrubam a hipótese inicial. Com base nessa análise rigorosa, você chega a uma conclusão fundamentada sobre o problema. A hipótese original pode ser confirmada, ou talvez precise ser ajustada com base nos dados, ou até ser completamente descartada, o que te leva a pensar em novas hipóteses. E parece que ainda falta um passo que você disse que às vezes a gente esquece. Sim, o sexto e último, o valor geral da conclusão. As notas dão bastante destaque para isso. Não adianta só chegar a uma conclusão para o seu problema específico. É preciso pensar sobre a relevância daquilo, a aplicação mais ampla desse conhecimento que foi gerado. O que essa conclusão significa fora desse contexto imediato? Como ela pode ajudar a resolver outras necessidades no futuro ou informar outras áreas? É responder aquela pergunta fundamental. E daí? So what? Qual o impacto real? Qual o legado dessa pesquisa? Pensar nesse valor geral transforma a pesquisa de um exercício puramente acadêmico ou pontual em algo que pode contribuir de forma mais duradoura. Essa estrutura em 6 passos parece incrivelmente lógica e útil, né? Não só para pesquisa formal, mas talvez até para a gente resolver problemas do dia a dia de um jeito mais eficaz. Fico me perguntando quão rígido isso precisa ser, segundo as notas. É sempre linear, passo 1, passo 2? Então, as notas apresentam como uma sequência lógica, o que sugere um fluxo ideal. Mas, na prática, pesquisa raramente é uma linha reta, né? Muitas vezes tem idas e vindas, você pode coletar alguns dados e perceber que precisa redefinir melhor o problema, aí volta para o passo 2. Ou a análise dos dados lá no passo 5 pode te dar ideias para novas hipóteses e você volta para o passo 3. O importante, me parece, é ter a consciência desses estágios e a disciplina de não pular etapas cruciais, como definir bem o problema ou formular hipóteses que possam ser testadas. A estrutura dá um mapa, mas a viagem pode ter seus desvios. Entendido. Então, recapitulando, a gente tem a comunicação persuasiva, com seus elementos e estrutura, e tem esse método de pesquisa bem organizado para gerar conhecimento e resolver problemas. Como é que esses dois mundos se conectam? E qual seria o propósito maior disso tudo, olhando para as fontes que a gente tem? A conexão principal que as notas sugerem é que esses dois processos, a comunicação persuasiva e a pesquisa metódica, no fim das contas, servem para informar e facilitar a tomada de decisão.
A informação, seja ela apresentada de um jeito cuidadoso para persuadir ou descoberta através de uma investigação rigorosa, é o combustível essencial para decidir o que fazer, como agir, que caminho seguir. E as notas chegam a entrar especificamente em como as decisões são tomadas? Falam de algum método? Falam sim. Elas trazem um conceito bem específico para a tomada de decisão, principalmente quando tem incerteza. O princípio Minimax. Parece vir de uma área mais quantitativa, talvez teoria dos jogos ou algo assim. A lógica que eles descrevem é interessante. Para cada ação que você pode tomar, primeiro você pensa qual seria o pior resultado possível. Sabe, a perda máxima, se você escolher aquele caminho. Depois de fazer isso, para todas as opções, você compara essas piores perdas e escolhe a ação que tem a menor delas. Ou seja, você minimiza a perda máxima. Minimizar a perda máxima. Nossa, parece uma abordagem bem cautelosa, né? Focada em evitar o pior cenário, em vez de, talvez, ir atrás do maior ganho possível. Exatamente. É uma estratégia que é, por natureza, conservadora. Ideal para situações onde as consequências de errar podem ser muito sérias. E a prioridade é se proteger do pior. E as notas ainda dão um toque interessante. Mencionam a possibilidade de colocar a psicologia de quem decide na avaliação dessas perdas. O que isso quer dizer? Que a percepção do que é uma perda e quão máxima ela é pode não ser só objetiva, só financeira. Ah, interessante! Fatores subjetivos como quanto a pessoa tem aversão a risco, a reputação, o impacto emocional, tudo isso pode e talvez deva ser levado em conta na hora de aplicar o Minimax. Isso deixa o modelo um pouco mais humano, menos puramente matemático, né? Essa ideia de trazer a psicologia para dentro do cálculo de perdas é fascinante mesmo. Deixa a decisão menos fria. E, para fechar o ciclo todo, as notas trazem uma última pecinha. Uma menção rápida a design. Como que ele entra nessa história toda? A conexão é feita de um jeito bem direto. Citando uma fonte que parece ser da engenharia, eles definem design como formular um plano para satisfazer uma necessidade humana. Olha só como isso amarra tudo. A necessidade sentida, que começa o processo de pesquisa lá no passo 1, é justamente a necessidade humana que o design quer satisfazer. A pesquisa informa sobre essa necessidade, sobre as possíveis soluções, a tomada de decisão, talvez usando o Minimax ou outros critérios, ajuda a escolher o melhor plano, a melhor solução, e a comunicação persuasiva pode ser usada para apresentar essa solução, esse plano. Então, o design seria a aplicação prática de todo esse processo de entender, pesquisar, decidir, para criar algo que resolva um problema real, que atenda a uma necessidade humana de fato. Parece ser essa linha de raciocínio das notas, sim. E para fechar mesmo, tem uma observação quase solta, mas que dá o que pensar. Pessoas sensíveis são mais criativas. Vindo logo depois da definição de design, isso sugere uma conexão importante. A sensibilidade, essa capacidade de perceber nuances, de sentir o ambiente, de ter empatia com as necessidades humanas, lembra da empatia lá na persuasão? Estaria ligada à criatividade, que é a habilidade de gerar soluções novas, eficazes, que é a alma do bom design. Não é só um processo técnico, mas também humano, sensível. Uau! Realmente a gente percorreu um caminho e tanto hoje, né? Começamos com a arte e a ciência da persuasão, dissecando os componentes, a estrutura, mergulhamos na lógica da pesquisa metódica, passo a passo. Vimos como tudo isso alimenta a tomada de decisão, com ferramentas como o Minimax, e fechamos com o design, como essa concretização de soluções para necessidades humanas, com essa pitada final sobre sensibilidade e criatividade que é bem intrigante. Exato. O que fica muito claro, eu acho, olhando para essas notas juntas, é a interconexão profunda entre esses campos. Isolados, poderiam parecer disciplinas separadas, né? Mas a comunicação eficaz, principalmente a persuasiva, depende de boa informação, que muitas vezes só vem de pesquisa bem feita. A pesquisa, por sua vez, ganha propósito quando o que ela descobre ajuda a tomar decisões importantes. E as decisões frequentemente levam à necessidade de criar algo novo ou melhorar o que já existe, que é o território do design. E o design, para dar certo, precisa entender fundo a necessidade humana, pesquisa a sensibilidade, e comunicar seu valor, persuasão. São todas, facetas de um processo maior de pensamento aplicado, né? Orientado para entender, agir
e solucionar. Isso deixa a gente com uma reflexão final interessante, você não acha? Se por um lado a gente tem essa estrutura lógica, quase rigorosa da pesquisa em 6 passos, e por outro tem essa observação sobre pessoas sensíveis serem mais criativas no design. Como será que essas duas coisas conversam? Será que abraçar conscientemente uma estrutura de pensamento, como esse método de pesquisa, pode, talvez de forma contraintuitiva, criar o espaço mental que a gente precisa para a sensibilidade, para a intuição e para a criatividade aparecerem na busca por soluções? Ou será que a estrutura acaba sempre limitando a criatividade? É uma tensão interessante para a gente pensar. A estrutura como algo que liberta ou como algo que limita a criatividade na hora de resolver problemas? Fica aí a provocação para o pessoal refletir.